Saudações, senhoras e senhores. Seguimos para mais um episódio do nosso projeto intitulado A História da Luz. Projeto este que há algum tempo toma um pouco do nosso tempo. Poderia, obviamente, ter uma dedicação maior, mas nós temos nossos afazeres, nossa vida profana, que pede a atenção de nossas atividades. Mas o projeto nunca para. Acredito que isso não é apenas comigo, mas com diversos dos senhores e das senhoras, que chega em algum momento nós nos dedicamos a pesquisas pessoais. E não sei se é assim com todos, mas esta pesquisa pessoal ela começou há muito tempo atrás, muito tempo, no final dos anos 90, aproximadamente em 1997, 1998, quando eu galguei passagem pelos portais de uma sociedade, de uma dita sociedade, muito respeitosa, por sinal, a qual eu devo muito, e que começou com a produção de diversos materiais, de algumas pesquisas, que depois de um determinado tempo, quando efetuo a minha afiliação a colunas de uma outra distinta fraternidade, eu descubro que uma parte dos seus estudos chama-se A História da Luz. Então isso, alguns podem acreditar ou imaginar que é um determinado plágio ou uma influência. Eu digo que são marcas do acaso, ou se não aquilo que eu poderia dizer que os bons sinais de que eu estou no caminho, com toda a modéstia que me cabe ao momento. Algumas coisas surgem também de uma forma muito espontânea, natural, e também dentro deste mesmo agrupamento eu acabo descobrindo que uma assinatura, um monograma que eu havia criado também na minha adolescência, ele faz parte dos caracteres cifrados dessa dita fraternidade. Eu falo sobre isso nesse momento, não havia explorado nos outros episódios, talvez nos tempos da Rádio Centenário, quando transmitíamos, né, o saudoso programa Conexão Mística, com a nossa muito querida Sónia Salek. Talvez naquele momento tenha exposto alguma coisa de forma superficial nas nossas conversas. Mas eu acho que acredito que é muito necessário que as coisas fiquem claras enquanto nós estamos vivos, enquanto estamos por aqui, entre os nossos, entre os próximos, entre os nossos pares. Porque depois, quando a gente se vai, ninguém mais poderá contar essa história. Não que ela sirva para algo, mas que essa marca fique. Nos nossos últimos episódios, vemos tratando dos arcanos maiores do tarô, este compêndio das ciências herméticas, das ciências sagradas, melhor dizendo. Às vezes usar esse termo hermético parece que nos conduz a um caminho ao qual nós não compactuamos, né? Desnecessário uso ou abuso do termo hermetismo. Lembrando que este compêndio das ciências sagradas, que envolve alquimia, astrologia, cabala e o hermetismo, estão cifradas nas chaves, nos arcanos, dans la clé do tarô. Algumas confusões muitas vezes são criadas com essas terminologias, e por isso que eu vejo algo que já tratamos nas temporadas passadas, vocês podem acompanhar, principalmente onde a gente fala sobre subjetividade, objetividade, que o uso das palavras certas realmente fazem a diferença na caminhada do esoterismo. E nós
cientistas do esoterismo, precisamos usar muito bem os termos. Se na ciência química nós devemos usar as palavras com total cuidado, porque uma palavra mal dita pode criar grandes estragos, por que na ciência do esoterismo nós também não devemos ter tamanho cuidado? O cuidado que nós precisamos ter com a linguagem, não apenas no meio esotérico, no meio ocultista, naquilo que abusa-se ou usa-se da gnose, da mística, de todo esse grande sistema do conhecimento, não apenas aqui, mas também em nossa vida profana, também nos nossos dias e noites, aqueles os quais nós usamos para ter o nosso ganha-pão. Se Deus usou das 33 condições, né, da árvore da vida e das letras hebraicas para criar o mundo, se Ele usou da palavra para criar o mundo, imagine nós, seres pequenos, minúsculos, em comparação ao Altíssimo, que poder não tem as nossas palavras também nos nossos dias e noites. Dando então, né, continuidade ao nosso estudo, no nosso último momento já começamos, né, a desenvolver um pouquinho mais daquilo que deixa a fantasia de lado e vai para algumas iconografias ou significados fundamentados em palavras-chave que vão nos auxiliar nesta busca pela autoiniciação, pelo caminho do autoconhecimento que está aí nas chaves do tarô, nessas arcanas chaves da ciência antiga que vão nos auxiliar no nosso desenvolvimento. Eu costumo dizer nos nossos episódios que momento algum nós pretendemos, né, nos intitular tarólogos ou cartomantes, longe disso. Somos simplesmente estudantes do esoterismo e que reconhecemos dentro das chaves arcanas os segredos dos segredos. Tudo aquilo que foi, que é e que será está contida nesta enciclopédia cifrada, simbólica. E as ciências estão ali. Nós, de forma alguma, queremos incentivar o uso do tarô como ferramenta divinatória, nós queremos incentivar o uso do tarô como ferramenta iniciática, ferramenta de autoconhecimento, e não intencionamos formar tarólogos, cartomantes, ou qualquer nome que possa ser utilizado para essas definições. Busco deixar isso muito claro, porque também na caminhada parece que as coisas visam muito mais o fenomênico do que o interior, aquilo que nos conduz ao divino de forma verdadeira. Então, como nosso hábito, alguns comentários, né? Um comentário que eu não poderia deixar de passar: não sou kardecista, venho de uma família de kardecistas, de ambos os lados, tanto da família de minha mãe quanto de meu pai, e gostaria de deixar aqui a lembrança deste iluminado que fez a passagem nos últimos dias, Divaldo Franco, aquele que perpetuou de forma muito efetiva a obra de outro iluminado, Francisco Cândido Xavier, ou o querido Chico Xavier. Volto a dizer, não sou kardecista, mas tenho todo o respeito e incentivo às pessoas que conheçam. Desde pequeno tive acesso a obras kardecistas, já li diversas obras, tenho uma pequena biblioteca kardecista aqui, que fui presenteado por uma tia muito querida, e estas obras elas vêm em um ressoar muito próximo de toda aquela obra que todos nós buscamos. A obra da caridade, a obra da oração, a obra da disciplina,
a obra do cuidado com o próximo? Não é aquilo que todas as religiões verdadeiramente procuram? Não é aquilo que todas as religiões verdadeiramente incentivam? Então deixemos de lado alguns rancores, protocolos desnecessários e vamos nos unir com todos aqueles que lutam pela obra do bem, da caridade, da prece, do auxílio mútuo. Algumas vezes nós entramos em movimentos eu digo de nós mesmos gerarmos energias, nem digo movimentos daqueles criados por pessoas que menosprezam a visão de alguns. Alguns reclamam que determinadas pessoas pagam dízimos muito caros, outros reclamam que determinados grupos cultuam imagens que têm olhos, mas não veem, ouvidos e não escutam, bocas, mas não falam, mas que são tratados como deuses. Outros que essas pessoas se perdem em devaneios, pensando num mundo além da vida e aquele que só Deus poderá nos prometer ou julgar. Quem é que está certo? Quem é que está errado? Então, deixo aqui a saudação, dizendo que Divaldo não morreu, ele voltou para casa. Assim como todos nós vamos fazer. Morte é algo terminal. Morte é um símbolo. Morte é um símbolo, a gente não tem uma palavra para definir. Então, às vezes, a gente confunde essa passagem, a transição com a morte. Morte é realmente um fim definitivo. E nós, como bons cristãos, nós devemos entender que essa morte que a gente conhece como morte física, ela não é definitiva. Quem tem a verdade? Não sabemos. Mas nos dá um conforto pensar dessa forma, nos dá um conforto como aqueles que trabalham pelo desenvolvimento de todos na humanidade, pensar que é só um movimento que se termina para que outro movimento se inicie. Então, dando abertura com a minha habitual prece, eu peço ao grande Deus, que é o Altíssimo, o grande arquiteto do universo, a Yeshua, Jesus Cristo, o iniciado perfeito, a Ruach HaKadosh, ao qual nós chamamos de Espírito Santo, que nos tragam as luzes de todos os mestres cósmicos, os Beni Elohim, o arcanjo Micael, o Elohim Sabaoth e o nosso muito caro, muito doce, sempre presente Anauel, que permitam e nos auxiliem, que nossas palavras medeiem na senda justa que está entre Jaquim e Boaz. Que assim seja. Dando então uma rápida atenção ao que desenvolvemos no nosso último momento, no nosso último encontro, nós tratamos da papisa. A papisa, como nós também falamos no nosso último momento, ela está ligada à letra Beit. Letra Beit, que é uma letra dupla, a segunda letra das letras hebraicas. Ela nos apresenta a constante que há na dualidade, né? Uma das 7 letras duplas, que nos apresenta a sensatez, a insensatez. Nós levarmos esse termo para aquilo que trata da ciência, ou seja, o conhecimento das coisas, de uma forma muito mais etimológica da palavra, é algo interessante nós pensarmos. A consciência, o conhecimento que nós temos das coisas, é levado de forma sensata ou insensata por nós. Continuando, ela é aquela que detém o conhecimento daquilo que é revelado e aquilo que não é revelado. Percebam, um lado do livro está a plena luz, outro lado do livro está abaixo do seu manto.
Então a ciência, a gnose, aquilo que é conhecido também é ocultado. Ela é protegida por um véu e tem acima de sua cabeça a tiara papal, a coroa papal. Quando falamos dos caminhos, ela está neste caminho aqui, no caminho que vai entre Keter, perdão, entre Horma e Binah. Keter, Horma e Binah. Aqui, se vocês pesquisar, então, inúmeras versões da árvore da vida com os caminhos, e esta aqui eu acredito, não digo que é uma definitiva, porque todos os autores que falam sobre isso também trazem visões, não trazem nada definitivo. A árvore da vida é um diagrama criado pelos cabalistas. Nós não temos nenhum desenho da árvore da vida estampado em algum local com a assinatura feito por Deus. Assim como nada do que nós conhecemos dentro de ocultismo e esoterismo trará isso. Mas as ciências sagradas, relembrando, elas servem para nós como um movimento para compreendermos as leis naturais. Lembrem, Deus cria o mundo, mas por meio do quê? De leis naturais. Ao estudarmos, por exemplo, Sefer Yetzirah, nós vamos nos deparar, né, com aquele movimento onde Deus cria as Sefirot e depois as letras hebraicas. Com isso, ele desenha, ele forma tudo o que existe no mundo. Então, aqui uma lembrança do nosso episódio anterior. Episódio de hoje, vamos então para a lâmina 3, a Imperatriz. Uma visão, então, objetiva da lâmina nos aponta ela, a imagem frontal, lembrando, isso é importante nós definirmos, aquilo que está frontal nos apresenta algo que está centralizado, não está polarizado. Quando nós olhamos uma imagem e vemos ela na lei da lateralidade, não na frontalidade, aí nós vamos entender sobre polarização. Senão, nós temos imagens equilibradas. Então, a imagem frontal da Imperatriz, vocês podem perceber, ela está sentada sobre um perceptível trono que aparenta ser amplo, macio e confortável. Coroada, isso é algo bem interessante de ser observado, ela tem a coroa, tem à sua mão direita o cetro e na esquerda abraça o escudo ornado com a fênix. Ela está usando um manto. Um manto também é algo que nós precisamos sempre compreender como um grande símbolo da iniciação. Avançando no nosso estudo, então, desta bela noite de hoje, o que no vídeo não ficará, né, representado, a lâmina nos apresenta aquela que domina a magia. A palavra-chave da Imperatriz é a magia. E este fardo do domínio da magia, que é muito pesado, mas não é impossível de ser carregado. Ao falar de magia, é necessário que exponham-se os conceitos a que elas são feitas por meio de ligações, como, por primeiro, a magia tida vulgarmente por bruxaria ou feitiçaria, que seria a magia natural, que se efetiva por meio do ser instrumentando as energias elementais ou também as forças vindas do inconsciente. Algo natural. Segue-se, né, primeira magia, magia natural. Segue-se com a magia pessoal, onde o próprio ser, capacitado como mago, aplica a operação mágica por seu intermédio. Por seu intermédio.
Sua vontade. Sua vontade aposta na natureza mudará as coisas. Atração, repulsão, movimentos maiores ligados a pessoas, enfim, não vamos entrar em pormenores porque aqui cada um vai utilizar depois essa ferramenta desta lâmina para a compreensão daquilo que é necessário ou não de arquetípico dentro do seu imaginário, da sua vivência, e é assim que vai, mutatis mutandis, organizar a sua via iniciática pessoal. Continuando, nós temos então a magia divina, onde o ser, por meio de ação cerimonial, é instrumento do divino. Resumidamente, as 3 magias. Magia, mas qual delas? É como eu digo para os meus alunos, vamos falar de religião? Ok, mas vamos falar de religião ou de religião? Como assim? Vamos falar de religião devoção ou vamos falar de religião instituição? Entendem? Magia. Estou falando de uma magia natural, estou falando de uma magia ligada diretamente ao mago e o seu entorno, ou estou falando de uma magia divina? Ao corrermos atrás de exemplos, digamos que a magia natural é a ação de tecer junto à natureza, buscando apaziguar, por exemplo, uma tempestade por meio da queima de um ramo bento, um incenso consagrado, alguma coisa dessa forma. Magia pessoal é aquela que o ser se conecta ao seu interior, desejando dias melhores, coisas melhores, sucesso no trabalho, pessoas melhores ao seu entorno, questões materiais, sem julgamentos. E, por fim, a magia divina, que dentre tantas propostas de sugestão, posso usar, por exemplo, daquela de quando o sacerdote efetiva na celebração da missa com a transubstanciação da hóstia em carne e do vinho no sangue do Cordeiro Divino, do Salvator Mundi. Lembrando, magia natural, magia pessoal, magia divina. Também aquela palavra muito conhecida daqueles que estudam a tradição esotérica ocidental, a teurgia. Voltando à nossa lâmina, agora com uma observação subjetiva dela. Depois, voltem no vídeo, façam suas anotações, lembrando para todos vocês que nós temos o nosso canal no Telegram, a História da Luz, temos o link no YouTube, também no Instagram, e lá tem o link para o nosso grupo de estudo sobre o tarô, onde toda semana eu publico a lâmina e a gente vai vendo o que acontece. A Imperatriz. Leitura subjetiva da lâmina. No início fizemos uma leitura objetiva e agora vamos para uma leitura subjetiva. Estar sobre seu trono, assim como na lâmina anterior, lembrem, lâmina anterior também está sobre um trono, não tão perceptível assim, mas ela está. Estar neste trono a coloca na cátedra dos reis e dos imperadores, dos sábios. E ela é esse poder de forma pura e simples. A coroa representa isso. A coroa é um sinal de grande importância nestas iconografias. E também a coroa representa aquilo que protege e consagra o seu coronário, ou seja, Keter, sendo que o seu canal com o divino é direto. Por quê? Porque ela é imperatriz. A história nos conta que no passado os reis, as rainhas, os imperadores, as imperatrizes,
possuíam o divino dom de curar pela imposição de suas mãos. Logo, mostra que ela é um canal do divino. O cetro, que é o que ela segura com a sua mão esquerda, é aquilo que supera o cajado. Supera o cajado, supera o manto nas tradições, na visão tradicional. Mais simbólico que a própria espada. A presença do cetro mostra que ela é, dentro de uma hierarquia, alguém de grande importância. Este cetro, além de símbolo de poder terreno e divino, é símbolo de poder mágico e também um símbolo militar, porque este cetro também é uma arma de guerra. O escudo com a fênix diz que ela possui liberdade para ir e vir, para subir até o alto por sua própria vontade. Assim como o elemento fogo, permite que suas labaredas sigam até onde desejam e podem. Além da renovação, a retomada em um novo ciclo. Por fim, o mundo elemental não é limite para a magia. É isso que representa ela cuidando assim, do escudo da fênix. Ela está ligada a esta letra hebraica, terceira letra, chamada Gimel. Gimel também é uma letra dupla, uma das 7 letras duplas. Ela representa a riqueza e a pobreza. Sempre teremos, né, com as letras duplas, uma pronúncia suave, uma pronúncia dura, que é aquilo que faz parte do estudo do hebraico, mas aqui estamos apenas utilizando elas como veículo cabalístico. A letra Gimel, letra dupla, o significado simbólico dela é o camelo, mas onde é que eu vejo um camelo aqui? Né? Aqui o joelho, aqui a perna e aqui o casco. Eu vejo o camelo dessa forma em Gimel, significando, né, a dualidade, então riqueza e pobreza. Representa, ligado à lâmina, obviamente, letra lâmina, agora, que onde se está, não mais importa o que se tem e o que não se tem. Este é o símbolo da pobreza. Pensando que a imperatriz também, ela tem essa questão. Ela tem tudo, mas ao mesmo tempo, ela não tem nada. Se ela está ligada à magia, ela tem a plena consciência de que ela é um veículo divino. Também uma hierarquia. Podemos até dizer aqui algo meio teocrático, mas sem nos aprofundarmos muito nesta visão. Eliphas Levi, na introdução do seu dogma, fantástico dogma e ritual da alta magia, nos diz que Gimel reina com o céu inteiro e se faz servir por todo o inferno. Algo bem importante quando nós tratamos de magia. Também para lembrar, ao falar de caminhos, nós falamos aqui do caminho que faz de Binah a Keter, Keter, Binah. Aqui então o nosso episódio de hoje. Espero que cada um de vocês possa fazer uso dos recursos aqui apresentados da melhor forma possível. Estamos aqui para compartilhar um conhecimento que é fruto de muito tempo de estudo. Lembrando também que isso faz parte da visão da tradição martinista. Alguns martinistas vão dizer, mas como assim nós não estudamos tarô no martinismo? O martinista estuda sim o tarô. Estamos fundamentados em obras clássicas, também escritas por martinistas, tá? E isso que importa para nós. Esse compartilhamento também é fruto das minhas meditações. Espero que sirva de uma forma muito
boa, bela e justa para cada um de vocês. Antes de encerrarmos nosso episódio de hoje, gostaria de agradecer aos nossos incentivadores, primeiramente ao estúdio Artax Vis, na pessoa do nosso querido irmão Júlio Tosi Bolis, arquiteto especializado em maquetes eletrônicas. Ele faz obras belíssimas, acompanhem ele no Instagram, @artaxvis. Depois, ao nosso mestre de Cabala, meu querido instrutor há 20 anos, mais de 20 anos, Nelson Real Júnior. Se vocês procurarem no Instagram dele, vai ser Nelson Real Júnior Fotos, alguma coisa assim, porque ele, como bom canceriano, ele gosta muito de fotos, mas acredito que aquele Instagram está inativo, não é a cara dele manter isso ativo, mas no YouTube vocês podem seguir o canal da escola, da Real Escola de Cabala Cristã, que é no @real-ecc, de Real Escola de Cabala Cristã. Agradecendo a ele pela permissão do uso do material didático que nos apresentou ali as letras sagradas e seus significados. E aos nossos sempre incógnitos irmãos da Societas Incógnita, pelo seu apoio metafísico constante e pleno. Agradeço a cada um de vocês que nos assistiu aqui pela live transmitida pelo Instagram, no @teles.a.r. Depois esse vídeo será upado no nosso canal no YouTube, no A História da Luz, separado por underlines, mas vocês encontram lá facilmente como A História da Luz. Ok? Muito obrigado a cada um de vocês, aos senhores e às senhoras, e fiquemos todos no bem.